Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vou ensinar a fazer uma modelagem de uma nécessaire incrível. Fica aí para não perder nenhum detalhe dessa peça. Mas antes, se inscreve no canal que eu tô vendo que vocês estão assistindo o vídeo e estão se esquecendo. Sai do vídeo sem se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, porque lá tem novidade em primeira mão. E coloca aí nos comentários também da onde é que você tá vendo nossos vídeos, que eu quero saber até onde o YouTube tá mandando os nossos vídeos. Beijo, bora pra aula! Eu fui emendando meus pedacinhos de tecido que eu tinha e esse pedaço deu 49,5 por 30. Eu só costurei, já estabilizei na manta, essa é uma manta R1 mesmo. E eu quero dar uma dica de matelassé. Como a gente não tem aquela caneta que apaga com ferro, eu quero dar uma dica de usar a fita crepe pra gente fazer. Essa fita aí eu grudei uma na outra porque eu não tinha a metragem certa. Ela tem 4,5. Então a largurinha dela é 4,5 centímetros por mais ou menos a extensão desse recorte de tecido que eu fiz aí. Então eu grudo assim bem certinho e vou passar uma costura rente à fita. Eu coloquei na diagonal para ficar bem bonitinho. Passei as costuras, aí fica dessa forma, ó. Descolo ela, descolo toda a fita, ó, e já fica já marcado um lado. Agora eu vou e grudo a fita de novo na segunda marcação aí da costura. Bem certinho, ó. Alinho bem com a outra costura que a gente já fez, volto para a máquina e passo outra costura aí. Passei, ó, outra costura, desgrudo de novo e vou colar mais chegando na diagonal e na beirada do tecido. Mais uma vez, volto para a máquina para passar outra costurinha. Trouxe a máquina para mais perto para vocês verem. Minha máquina ela não tem a mesa extensora, mas dá para fazer normal. Vai ajudando a máquina porque o tecido é um pouco maior e vamos passando a costura. Bem devagarzinho. Eu vou só dar uma adiantada no vídeo, mas ela tá bem devagar. Ó, completei toda uma direção. Agora eu vou pegar a fita e vou acertar ela para ela ficar formando o outro retângulo, ó. Ou os quadradinhos de... Nesse caso aí vai ficar retângulo. essa posição que eu tô colocando a fita, ó. Eu arrumo ela bem certinho, passo a mão para deixá-la bem colada, bem fixada. E volto para a máquina e faço o mesmo movimento. Agora, na outra direção. Aí, ó, passei a primeira costura. E agora vamos continuar. Do mesmo jeito que a gente fez uma direção, a gente vai fazer na outra. Agora a gente já completou o matelassé em todo o material com a fita. Olha como é que ele fica. Todo perfeito. Agora eu peguei a régua e a caneta para fazer a medida definitiva da nossa nécessaire. Qual o tamanho real que ela vai ter agora. Porque com o matelassé, ele acaba repuxando um pouquinho o tecido, então ele vai acabar diminuindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo as medidas corretas para fazer essa nécessaire, mas lembrando que a medida inicial foi de 30 por 49,5. Bem, eu dividi esse retângulo no meio, ó, fiz uma linha. E vou dividir ele ao meio para a gente ficar com duas partes. Ficou duas partes de 24 por 30. Mas mesmo assim eu vou deixar anotado aí. Passei a costura, ó, nos dois. Para fixar mais ainda a manta no tecido principal. Esse aí vai ser a nossa caixinha de leite, de 4x4. A gente vai fazer a marcação nela também, nas duas partes. Vou pegar uma parte primeiro, ó, vai da lateral mesmo. Nas duas laterais é só encostar e fazer a marcação com a caneta mesmo, porque depois a gente vai recortar. Depois de fazer a marcação, nós vamos marcar da pontinha da caixa de leite para cima, a gente vai entrar 1,5 centímetros.
Então, a gente vai marcar com a régua. Marca na sua régua 1,5 cm em cada ponta, né, claro. E a gente vai traçar uma reta dessa beiradinha aí da caixa de leite até o topo. A caixa de leite tá aí, não dá pra vocês verem direito, mas ela tá aí. E até lá aquela marcação de 1,5 cm pra cima, a gente vai entrar essa diagonal aí. De um lado e do outro também. Pronto, ó, deixa eu mostrar de pertinho como é que fica, ó. Tracei uma reta da pontinha da caixa de leite até lá em cima num 1,5 cm. Marquei com a caneta mesmo porque a gente vai recortar. Agora sim, já cortei o zíper. A parte principal nossa tá pronta. E agora sim eu cortei o forro, 2 pedacinhos do forro na mesma medida que o principal. O meu zíper eu cortei com 23 centímetros. E já coloquei o cursor. E 4 acabamentos para o zíper, que é de 3 por 6 cada um. Pra gente posicionar dessa forma, ó. Um na frente e um atrás do zíper. A gente vai fazer assim, ó. Coloca um virado do direito pro zíper, todos dois em cima. E embaixo também fazendo um sanduíche com o zíper, de um lado e do outro. Dessa forma. Passo uma costura com um retrocesso em cima do zíper e do outro lado a mesma coisa. Passei a costura, ó, lembra de dar o retrocesso em cima do zíper. Vai devagar que dá pra passar sem a sua máquina reclamar. Ó, rimou. Vai devagar pra sua máquina não reclamar. Agora a gente pesponta essa parte da frente. Agora a gente vai pegar uma parte do principal. Vai pegar... Mede o meio primeiro. Medir o meio, dá um pique. Piquezinho. Aí no meio. E vai posicionar o direito do zíper virado para baixo. Os dentinhos, né, do zíper virado para baixo. Antes, mede o meio também. O meio do zíper você vai encontrar o terminalzinho um com o outro. E aí vai definir o meio do zíper, que vai ser ali. Depois de encaixado meio com meio, coloca uns grampinhos. Passei a costura, eu não coloco o pé de máquina, eu desloco a minha agulha toda para o lado esquerdo. E agora a gente vai colocar uma das partes do forro ali em cima. Marca que já tá marcada a caixinha de leite, então vai ser o direito. E a gente vai passar uma costura em cima dessa costura que a gente já fez aí para prender o zíper no principal. Pega a dica, hein? Pro forro ficar bem certinho, eu coloco os alfinetes atrás para eles não ficar assim, ó, deslizando na máquina, andando assim. Aí por isso que eu coloco os alfinetes. Agora a gente tira para fazer o pesponto dessa costura que a gente já fez. Ah, o zíper ele vai deslocando, né? Porque ele já tá aí o cursor, então a gente vai deslocando o cursor para um lado e para frente, para trás, né? E agora a mesma coisa, a gente puxa direitinho, ó. Alinha o forro também, ele tá desalinhado, tem que alinhar o forro também para fazer esse pesponto desse zíper aí. Passei a costura para pespontar esse zíper, ó, fica dessa forma. O avesso fica assim, embutido. Agora a gente vai fazer com o outro lado. Lembra de marcar o meio, né? Antes de encaixar ele aí, marca o meio para encaixar no meio do zíper que a gente já tinha feito a marcação antes. Para fixar ele, passar uma costura e sobrepor o forro e passar outra costura. Passei, ó, a costura do outro lado. Agora eu vou desvirar. Vou lembrar de colocar o forro aí atrás, ó, com o direito voltado para cima. E vou passar uma costura em cima da mesma costura que a gente já fez para pregar o zíper no principal. Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro lado.
Pronto, o zíper costurado. Agora a gente vai retirar esses alfinetes, né, para não machucar. Deixa tudo bem preso com o grampinho, bem alinhado. Nas laterais também. E no forro, pode chapar alfinete, gente. Vamos colocar alfinete para ajudar, para não ficar correndo na máquina. Passa primeiro uma costura, ó, em todas as laterais, deixando uma abertura no forro. Aí eu passei a costura em todas as laterais, só que eu vou dar uma dica de no fundo eu passo sempre um zigue-zague para ficar mais forte essa costura, porque só fica uma costura, aí eu passo o zigue-zague no fundo. Agora, para fechar as caixinhas de leite, ó, a gente vai encaixar costura com costura, ó, abre dessa forma que eu tô fazendo aí. Pega, abre, junta costura com costura, deita uma costura para um lado e a outra para o outro lado. Prende com um grampo e vai passar a costura com 1 centímetro de margem aí nessa caixa de leite. Coloca os grampinhos dos dois lados para firmar bem. E onde é que você vai passar a costura, ó? Bem aí, ó, com 1 centímetro de margem. A mesma coisa do outro lado e no forro também. Pega, junta a costura, deita uma para um lado e a outra para o outro lado. E coloca um grampinho para prender. E passa a costura de 1 centímetro aí de margem. Fechada, ó, as caixinhas de leite, tanto no forro quanto no principal, ó. Fica dessa forma. E a abertura tá aí, a gente enfia a mão por ela, abre o zíper lá dentro e desvira por esse buraco que a gente deixou do forro, mais o zíper. Dá uma empurradinha no fundo, ó, e vai puxando devagarzinho. Vai ajeitando os cantinhos, ó. O cantinho também vai ajeitando o cantinho do zíper. Ajeita o cantinho do forro. E ajeita também essa beiradinha aí, ó, que a gente deixou aberta, bota uns grampinhos e faz o fechamento na máquina mesmo. Dei uma ajeitadinha nela no ferro e fechei o forro na máquina mesmo. Pessoal, e assim ficou a necessaire pronta. Essa é uma modelagem básica, mas nada te impede de colocar bolso interno, aumentar ou diminuir o tamanho, né? Porque essa aí é uma peça piloto e a partir daqui você vai usar e abusar da sua criatividade. Então, se já gostou da energia desse canal, se inscreve, deixa o like para fortalecer. Ah, e não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que eu tenho certeza de que ela vai gostar também. Um beijo, pessoal, e até a próxima.